Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2016, sábado. O verbete é de número 3.662, com 9 páginas, 48 logias e 26 máximos. O tema do verbete, Carcassonne balzaquiana, da especialidade para cronologia. A autora do verbete, a nossa professora e verbetógrafa veterana, Malu Balona. A professora Malu, ela é reeducadora autodidata, natural de Belo Horizonte, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação e tenepsista desde janeiro de 1995. A Carcassonne balzaquiana é o cenário para-histórico da obra pangráfica Cristo Espera por Ti, cujo enredo, transmitido por Honoré de Balzac, ilustra parapsicodrama grupal decorrente de experiências seriexológicas vivenciadas no século XIX, na cidade turística francesa localizada na margem esquerda do rio Aude, composta pela Cidade Alta e Cidade Baixa, na região do Languedoc-Roussillon e considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O holopensene pessoal holomemorialista, o holopensene pessoal parageográfico, o holopensene pessoal inventariante, o holopensene pessoal arquivológico, o materpensene occitano, o materpensene pangráfico, a forma holopensênica autorretrocognitiva. Da seção da fatologia, que possui mais de 20 linhas, com 21 linhas, nós destacamos a cidadela histórica, a leitura revisionista de civilizações antigas através dos monumentos, os personagens retrobiográficos da obra pangráfica Cristo Espera por Ti, a equimnésia ou presentificação do passado pela evocação, os estigmas ambientais, a sopitação de lembranças provocadas por ambientes revisitados, a autolucidez quanto ao momento de aprofundar as autopesquisas de vidas pregressas, o rastro pessoal deixado na poeira do tempo, a leitura correta das pistas históricas visando recomposições grupo-kármicas, o respeito ao nível evolutivo dos envolvidos nas autolembranças, à margem de risco e de erro natural ao revisionismo histórico. A imprescindibilidade dos 12 megaconceitos da conscienciologia na pesquisa de personalidades consecutivas, a ficha evolutiva pessoal reescrevendo destinos, as retratações históricas inevitáveis, a importância da maison de mémoire, a autocura através da reconciliação com o próprio passado. Da seção da parafatologia, que também apresenta 31 linhas, nós destacamos a autovivência do estado vibracional profilático hoje e em eras passadas, o conhecimento essencial da autossinalética energoparapsíquica, os insights parapsíquicos nas visitas à Carcassonne, a instalação de campo bioenergético e presença do amparo extrafísico na primeira leitura do livro pangráfico Cristo Espera por Ti, as assistências inconclusas pela ignorância das paratécnicas conscienciológicas, a aceleração da história pessoal promovida por amparadores extrafísicos multisseculares, a pseudo-confidencialidade de segredos jamais ocultos à abordagem extrafísica, bem ou mal intencionada, o recuo estratégico nas pesquisas retrocognitivas até o baixar da poeira extrafísica, a repressão parapsíquica ignorada podendo ser fonte de perturbações para a neopersonalidade consecutiva, a TENEPS profilático-terapêutica tarística evitando hoje tragédias anunciadas, a folha corrida interassistencial, favorecendo para percepções in loco, a revivescência para-historiográfica, a significância das redes da parassociabilidade multidimensionais e pluridimensionais,
a Parapsicoteca da Comunex Jardim da Luz Perpétua. A divisão do detalhismo apresenta 26 seções e 19 máximos, já comprovando a consistência conteudística, conscienciológica que a autora traz no verbete. E na divisão da argumentologia, a gente destaca várias informações que a professora Malo faz referências com algumas especialidades da conscienciologia, mas um verdadeiro, digamos assim, escrutínio da relação de Carcassonne com relação à parte da arqueologia, historiográfica, da geografia. Então, recomenda-se uma leitura bem atenta a essa divisão da argumentologia, após aqui a seção da culturologia. Na divisão da remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos acerto grupo kármico, autopesquisa retrocognitiva de campo, conexão interdimensional, pangrafia grupo kármica, prospecção serexológica. Na saga evolutiva grupal da conscienciologia, importa sempre aprofundar autopesquisas holomneumônicas de campo em Carcassonne, captando ecos e pegadas do rastro autoevolutivo in loco. Você costuma visitar cidades-museus vivos, ambientes históricos e para-históricos multimilenares, buscando a revivescência autopesquisística retrocognitiva intencional? Compartilhe os resultados da autoexperimentação em eventos, debates, conferências, artigos, cursos, verbetes e livros. A bibliografia específica traz 36 referências. Partindo para a mega-análise realizada pelas voluntárias da instituição Enciclosapiens, nós temos saga, cenário, cidadela, pangrafia, romance, ambiente, bastidores, Languedoc, geopolítica, paracenário, autopesquisa, cosmovisão, para-história, parapsicoteca, retrobiografia, parapsicodrama, parasociologia, paracronologia, evoluciologia e seriexologia. Malo, bom, eu acho que não sei se é de conhecimento de todos que nos assistem, inclusive online, da sua ligação profunda com o livro Cristo Espera por Ti. Você já estuda a condição do livro, da França, de Carcassonne, há bastante tempo, né? Mas, especificamente, você poderia explicar a todos qual foi a motivação maior para você ter associado a condição de Carcassonne, Balzac, com a questão do livro Cristo Espera por Ti. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. É uma satisfação receber tantos tertulianos aqui presentes, mas também teletertulianos que estão nos assistindo. Eu sei que de várias localidades, Brasil, mas também outros países. E hoje, para nós, pelo menos no meu caso, eu considero um marco extrafísico assim, da Seriex bem importante, pelo fato de nós estarmos materializando uma série de projetos que vêm sendo desenvolvidos há décadas, não só por mim, mas também pelo professor Valdo e tantos outros, o próprio Balzac. Então, vale assinalar a presença extrafísica maciça daqueles que acompanham esse trabalho e são patrocinadores extrafísicos desse trabalho, que nos acompanham desde o início dessa pesquisa. Na verdade, desde o início da década de 1990, que esse trabalho vem sendo desenvolvido. Também agradecer à equipe, eu tenho aqui um agradecimento muito grande para fazer, importantíssimo, à equipe da Enciclosapiens. Eles tiveram que me aturar aí com esse verbete, que é um calhamaço, um livro, e com tempo um pouco exíguo para o trabalho, principalmente para a bibliografia, mas as ideias preciosas dos ex-franceses, Rosa Nader, Dulce Dahl e Oswaldo Vernet, que está aqui. Eu gostaria também de agradecer à professora Nina Rosa Manfroy, porque partiu dela a ideia. Malo, por que você não escreve um verbete Carcassonne? Uma perguntinha tão fácil, tão tranquila de se responder, e um trabalho colossal, monumental, que eu apenas arranhei a portinha para poder começar a levantar a cortina. Então, não é fácil tratar de um tema desse.
implicando tantas consciências, tantas consciências e a tantas vidas. Por isso eu fiz questão de homenagear os povos que habitaram a região do Languedoc, com muito respeito a todas as civilizações que já passaram por lá, muito antigas, desde o período paleolítico, como está aqui na nossa argumentologia. Então, é um mega levantamento histórico que eu procurei fazer, prestando homenagem a todas aquelas pessoas que viveram na região, deram a vida por determinados ideais, e tem uma falange imensa de consciências que estão apoiando esse projeto. Eu também gostaria de pegar dois aspectos que eu considero importantes para quem está chegando agora, para pesquisar junto conosco nesses momentos aqui no tertuliário. Nós podemos fazer várias abordagens de um tema, de um verbete, e a pergunta clássica assim, aqui é sempre essa: por que você escreveu esse verbete? Então, eu poderia fazer duas abordagens dentro dessa resposta, que é o que eu acho bem importante. A primeira é uma questão pessoal, é preciso saber o que esse verbetógrafo tem a ver com este assunto. Eu visitei Carcassonne pela primeira vez e fiz o circuito cátaro após assistir uma palestra em Nice, na cidade de Nice, Côte d'Azur, no sul da França. Assisti uma palestra sobre Rennes-le-Château, que é uma pequena localidade francesa, com um conferencista. Me interessei pelo tema e um casal de amigos falou: por que nós não fazemos esse percurso? 1983, 3 anos antes de eu fazer o reencontro com o professor Valdo, ter o reencontro com o professor Valdo. Então, eu fiz aquele circuito todo da cidade, na Camargue, na cidade de Aigues-Mortes, de onde saiu São Luís, com a cruzada, que tem uma torre chamada Constance. Constance é um personagem do livro Cristo Espera por Ti, e é a torre que foi construída na cidade de Aigues-Mortes, e que deu como um marco da partida de São Luís para a Terra Santa na época das Cruzadas. E São Luís é também o amparador extrafísico de Constance, no livro Cristo Espera por Ti. Então, essas conexões eu devo muito a um amigo a quem agradeço penhoradamente, de todas as formas, e eu me sinto até certo ponto assim, continuadora do trabalho dele, pela nossa amizade multissecular, que é o professor Osmar Ramos Filho. Eu tive o privilégio ontem, como muitas vezes, de conversar com a senhora viúva dele, a dona Virgínia Gomes Ribeiro, que nós nos falamos sempre esses anos todos, antes mesmo da dessoma do professor em 2011, mas sempre continuamos esse nosso diálogo, e ainda ontem ela me ligava, disse: olha, recebi um convite aqui, quero saber o que é isso. Eu expliquei tudo, e essa senhora hoje está com 85 anos, e ela me disse: mas você não pôs o horário, olha o nível de atenção. Ah, mas é porque quase todo mundo que foi convidado, Virgínia, conhece o horário da tertúlia. Ah, mas eu não conheço. Então, importantíssimo, fica aqui o registro ao professor Osmar e dona Virgínia, o meu carinho, minha consideração, minha amizade. Eu procurei, então, dar continuidade ao trabalho dele. Mas, voltando, 83, Carcassonne, nós ficamos hospedados num camping ao lado, um casal de amigos com minha filha. Nós estivemos lá, e desde aquela época, ao conhecer aquela região melhor, ao ter o histórico daquela região, é claro que eu me senti extremamente incluída naquele contexto. Então, vem dessa primeira experiência em Carcassonne, pessoal, antes de conhecer a Conscienciologia, eu já tinha esse vínculo e tenho registros dessa época. Mas já no período da Conscienciologia, após o reencontro com o professor Valdo, que foi em 1986, no lançamento do tratado Projeciologia, 3 anos depois, 1989, nós já estávamos às voltas com a organização do primeiro evento internacional no planeta sobre o tema projeção da consciência, num hotel que hoje está até fechado no Rio de Janeiro, ali em São Conrado. Eu morava no Rio de Janeiro, o Hotel Nacional, que era de grande porte, um hotel belíssimo. Foi ali. E eu estava às voltas com a organização executiva daquele evento, apresentando pela primeira vez a teoria da síndrome do estrangeiro e bem atarefada com tudo isso. Mas surgiu uma situação que está retratada para mim aqui, nesses meus alfarrábios. Eu sou uma pessoa que eu tenho registro, eu tenho, por exemplo, minhas agendas desde 1983. Eu tenho registros bem antigos das minhas projeções, das minhas experiências, encontro com pessoas. E esse episódio que eu estou comentando agora está todo narrado nesse caderno que, evidentemente, não está à disposição do grande público.
Então, daqui ele vai direto para a minha sacola, que está aqui atrás, porque ela faz parte dos meus próprios livros raros, meus autolivros raros. Nessa ocasião, em 1989, houve uma retrocognição de um grupo pequeno de pessoas, no qual o professor Valdo e a esposa, Dona Elizabeth, estavam incluídos, 2 concierges hoje, mas mais 3 pessoas, das quais 2 estão hoje aqui. Uma sou eu, outra é uma amiga que está aqui presente. Envolvia essas 5 pessoas. E era justamente sobre um episódio bem antigo, na Inglaterra, um contexto que nos envolvia a todos, e que era uma espécie de nó górdio, como o professor costumava dizer, daquele grupo, que algumas coisas precisavam ser esclarecidas a partir dali. Então, a partir dali, eu comecei a encontrar uma série de conexões, e eu já sabia, na época, da minha personalidade, hoje, ser consecutiva de uma outra personalidade no século XVI. Eu tenho biografias, eu tenho mais de 6.000 cartas assinadas por mim naquela época. Então, eu já estava com um bom envolvimento na pesquisa retrobiográfica. Mas o professor me alertou. Ele disse, Malu, não é o momento para mexer com isso agora. Vai levantar muita poeira de outras pessoas. Então, nós guardamos, eu guardei tudo numa pasta, ficou tudo ali, de 1989. Pulamos para 2010. O cineasta Geraldo Sarno resolve se inteirar do tema do Cristo Espera por Ti e resolveu fazer um filme chamado O Último Romance de Balzac, no qual ele vai fazer uma espécie de... Ele vai aflorar o livro, mas ele não é sobre o livro. Na verdade, o filme dele é sobre La peau de chagrin, quer dizer, a pele de onagro, como foi traduzido em português. Ele fez um remake, como se fosse de um filme mudo, dessa obra de Balzac, chamada La peau de chagrin, e ali ele entrevistou o professor Valdo, entrevistou o professor Osmar, e fez assim, aflorou as ideias da conscienciologia. Vocês podem imaginar o nosso impacto no 38º Festival Internacional de Gramado. A primeira pessoa que aparece na tela é o professor Valdo Vieira, dando uma entrevista e falando das concierges que o acompanhavam, dentre elas o próprio Balzac, autor da obra, coautor da obra Cristo Espera por Ti. Então, nós estivemos lá, o professor me pediu que eu o representasse, eu fui com outros voluntários da Conscienciologia e participei da conferência de imprensa com os críticos de cinema. E a primeira pergunta, que está filmado, esse debate fica à disposição, a primeira pergunta de uma das jornalistas foi: por que o professor Valdo Vieira, ele é professor não, por que o Valdo, é com bastante intimidade, por que o Valdo saiu do espiritismo? Ou seja, alguém tinha que dar uma satisfação. O que é isso? Como é que ele vai saindo assim? Eu, então, aproveitei aqueles breves, talvez 3, talvez 4 minutos. A nossa fala, a nossa deixa, o nosso ponto era aquele. Eu tinha aqueles minutos para dar a explicação que ia ficar gravada. E nós, então, explicamos essa questão da presença do professor Valdo na seita cristã espírita, e também a saída e o motivo, pela questão da dissidência científica, que ele fez da religião, e aquilo tudo foi gravado, etc. Voltamos de lá, aquela equipe pequena que foi representar, e o filme ganha o Kikito. O Kikito significa o troféu do evento, o Kikito de prêmio do júri e direção de arte. Diante disso, o professor, quando cheguei aqui, eu já o encontrei ali fora, ele disse: Malu, está na hora de fazer aquela pesquisa de ressoma grupal. E precisa fazer o filme do Cristo Espera por Ti. Você vai começar a fazer isso. Eu falei, quer dizer que agora cineasta, produtora, escritora, voluntária, mais esse pequeno pedaço que ainda tinha. Eu falei, mas Valdo, não vai dar, como é que a gente vai se ocupar disso? Uma tarefa enorme, uma coisa completa. Não, você se vira, você entende, eu confio em você. E larga aquela bomba na nossa mão. E desde então, de 2010 para cá, eu costumo dizer... Até Oswaldo já está nos primeiros nomes que me escreveu naquela época, me escreveu uma carta, Oswaldo Vernet, que está aqui presente, da Enciclosapiens. Eu me lembro bem o reboliço que essa informação na tertúlia causou. Gente me escrevia de Paris, sou diretor de cinema, gostaria de trabalhar, eu sou ator há não sei quanto tempo. As meninas me mandavam aquelas fotos lindas para casting e aquilo tudo. Eu falei, gente... eu não estou nessa praia, essa não é a minha praia, por favor, como é que nós vamos fazer? Então, eu costumo dizer que apareciam as equipes, que era que nem aquelas lendas que tem de príncipes, que para casar com a princesa tem que correr uma série de obstáculos, e todos caem no fosso e ninguém passa.
A única que passou no fosso está aqui do meu lado. O nome dela é Lúcia Novaes, da Guanabara Brasil Produções. Não só não caiu, como saiu abrindo espaços e espaços para que esse filme pudesse um dia ser realizado. Então, a gente viu que ela era princesa, não era o príncipe que ia chegar, era uma princesa. Então, ela venceu todos os obstáculos, continuou o contato conosco. A Lúcia fez um percurso na Conscienciologia, dos cursos básicos, por livre e espontânea vontade, jamais foi encaminhada, ela leu as obras, e ela hoje é tenepsista. Então, ela se tornou tenepsista o ano passado, quer dizer, ela é uma tenepsista, significa a pessoa que pratica a tarefa energética assistencial, pessoal, no horário fixo, todos os dias, ela doa energias para ajudar a limpar os ambientes que estão com essa condição de presença de consciências doentes, energias parasitárias, deletérias, alteradas, e ela trabalha dentro deste contexto. Então, eu gostei de traçar essa retrospectiva, que eu acho importantíssima para aquelas pessoas que não sabem nada a respeito disso, como é que a trajetória de um trabalho, de um desassédio é feito ao longo de muitas décadas, por muitas mãos para cérebros, energias, até que a gente consegue materializar um pedacinho assim. Então, eu estou com a presença aqui de 2 outros pesquisadores importantes que eu gostaria de citar e pedir também, da parte de todos nós aqui na acolhida da nossa Cognópolis, uma salva de palmas para o Lilo Parra, que é o quadrinista premiado, criou o gibi, ele é da área do professor Valdo, que sempre foi um colecionador, quadrinista fora de série. Então, ele tem uma série de trabalhos aqui já mencionados. O prêmio, essa categoria de adaptação para quadrinhos, A Tempestade de Shakespeare. Ele tem uma larga experiência nesse contexto. E temos aqui, ó, premiado como o melhor fradinho de 2015 pelo PROAC, La Dançarina, que ele fez também esse trabalho autoral premiado. Então, nós temos também a presença do Laudo Ferreira, que é quadrinista e ilustrador, ele também premiado, troféu HQ Mix, prêmio Ângelo Agostini, que é um precursor do quadrinho. Eu tenho essa história toda contada na revista da Holotecologia. Eu escrevi um artigo sobre um curso sobre gibis que o professor Valdo deu, e eu fui fazer a pesquisa, que eu também não sou quadrinista, e fui atrás e publiquei esse trabalho. Então, esse nosso colega, ele é premiado pelo PROAC com o Graphic Novel, que é um autoral de Yeshua, uma trilogia autoral sobre a vida de Jesus Cristo. O que vocês acham? Sobre o olhar não religioso, o personagem Jesus, Yeshua. Nada por acaso, quer dizer, né? Eu Nada acho por assim, acaso, mas né? ainda bem que eu encontrei gente que está mais informada do que eu nesse projeto. Então a gente dá uma salva de palmas, né, pessoal? Vamos, por favor. E Malo, podemos ir às perguntas, porque elas já volumam aqui, né? Sei que tem trocentas perguntas e que eu sei que também vamos deixar muita gente na mão. Então, eu já queria avisar de agora. Não se preocupe aqueles que não tiverem as perguntas lidas, porque aqui é hábito da técnica, a nossa equipe aqui da técnica que nos auxilia, eles me mandam todas as perguntas que não foram faladas aqui, e eu separo as que já foram respondidas, encaminho à tertúlia, e as que não foram eu vou responder pessoalmente. Então, vamos começar. A verbetógrafa Malo, Estrangeirismologia, Malo, página 7, primeira linha. Poderia nos explicar, en passant, a metáfora conscienciológica grupal encriptada no casting do romance histórico Cristo Espera por Ti? Sim, essa expressão de metáfora, que na verdade é parasociológica, além de conscienciológica, ela é uma expressão que o professor Valdo usou comigo. Ele dizia, o episódio de Cristo Espera por Ti, aquele psicodrama e parapsicodrama, ou parasociodrama, ele representa, é uma metáfora do grupo evolutivo da conscienciologia, porque aquelas dificuldades, aqueles problemas, os escondimentos das dificuldades pessoais, a urdidura de toda aquela condição que está ali na trama do romance, é parecido com qualquer consciência já pode ter passado por experiências assim. Então, ele dizia que ali se desenrolava uma metáfora do nosso grupo evolutivo, que estudar aqueles personagens nos levariam, não importa se a pessoa foi ou não fulano, beltrano, ou até o gatinho caprice, tinha gente que já foi pelo menos o gato da história. Eu acho que eu não fui.
Então, mas é deixar de lado esse aspecto de fenômeno espetacular, do fantástico, para poder estudar a natureza humana e o que nos prejudica até hoje, como um ranço que fica preso naquela energia. Então, a gente acha, e isso o professor esclareceu muitas vezes, que ao exibir o filme, esse documentário do romance histórico, do romance de época, Cristo Espera por Ti, nós estaremos fazendo vamos dizer, uma espécie de um reminder, fazendo uma espécie de recall, se a gente pode falar assim, de todo o grupo envolvido naquela história. Porque ali tem as consciências, são poucas. Mas tem um fenômeno lá, um episódio de linchamento, que envolve um grupo muito grande, e as consciências estão atreladas àquele episódio há séculos. Então, é importante para a liberdade de todos, para a reconciliação, a recomposição e até a libertação grupo kármica, as pessoas entenderem mais a trama do romance e entrar de maneira mais aprofundada na trama do romance. Ainda em estrangeirismologia, Marlon, na quarta linha, o que são a razzia e rapinage das guerras travestidos em ardor político-religioso? O professor Valdo gostava muito de usar a palavra em português, razia. Quer dizer, é a devastação, é passar levando tudo. Quando os gafanhotos atingem uma plantação, é aquela razia, né? Não fica pedra sobre pedra. E a rapinagem é da ave de rapina, quer dizer, que está sempre querendo tirar alguma coisa. As guerras, na maioria, constituem de processos de razia e rapinagem. Devasta tudo para ficar com as sobras. O Butã, né? É sempre essa questão que a gente vê envolvida. Então, não tem nada a ver com processo nem religioso, nem político. É para tirar coisas. E as autoridades faziam vistas grossas que os seus soldados ou os seus mercenários fossem pagos dessa forma. Devasta a cidade, mata todo mundo e fica com os bens. Todas as guerras políticas ocorreram e ocorrem pelo mesmo objetivo. Agora, na página 8, em Fatologia, na 8ª linha, de baixo para cima. Conhecendo e tendo vivenciado tão bem a língua francesa nesta e em outras retrovidas, qual foi a surpresa ao reescutar a langue d'Occitanie, ou Limousin, dialeto provençal derivado do latim, surgido no século IX? É engraçado essa questão dos dialetos, né? Porque eu sou uma pessoa que eu visitei a Córcega diversas vezes. Eu conheço muito poucas pessoas que estiveram na Córcega, muito poucas. Que é uma ilha, mas uma possessão francesa, mas já foi romana, já foi de 1000 donos. E lá se fala o corso. E em Nice se fala o niçois, que é o dialeto de Nice. E lá o Limousin, ou o Provençal, eles vêm a ser de raízes muito parecidas. São dialetos da mesma região. Outra coisa, já se falou catalão em Carcassonne, porque Carcassonne foi uma posse do conde de Barcelona, a coroa de Aragão, e se falava o dialeto catalão. Então, ali, eu morei na Espanha 1 ano em Barcelona, dei diversos cursos lá. E na Córcega estive pessoalmente. Então, você vai achando o mesmo rastro do dialeto nos lugares. Então, eu tinha bastante familiaridade por ter morado em Nice quase 4 anos e ter estado na Córcega e ter amigos corsos, diversos amigos corsos. E eu escutei esse idioma, o provençal, o catalão. São línguas que me são muito familiares em função dessa minha andança nos vários países. Então, o impacto existe, sim, mas você tem facilidade também para entender. Tem muitas palavras que são quase que iguais ao português. Família, filha. Tem coisas que são iguais. Você ouve, você tem a sonoridade te é familiar. E, Marlon, você poderia dizer quais são as semelhanças e diferenças desse dialeto, né, do Limousin, com o francês atual, também derivado do latim? Muito diferente. O francês é uma língua que evoluiu muito, ela ganhou nuances, como se diz, tournure, a tournure da langue. Eles são muito orgulhosos da tournure, quer dizer, da forma, do movimento da língua. E, de fato, quando Balzac prefacia o Cristo Espera por Ti,
ele fala que ele estava se treinando na nova formosa língua, ou seja, o português, que também tem essa tournure, que tem esse movimento, essa melodia, que é grata aos ouvidos de qualquer pessoa. Então, o francês se distinguiu bem, ele foi se distinguindo cada vez mais, e era uma língua realmente de rara sonoridade e oferece expressões e vocabulários. Claro, toda língua tem sua expressão idiomática própria, mas eles têm modos de descrever as coisas que Balzac usou de uma maneira magistral, e eu entendo bem por quê, porque aquela expressão naquele idioma ela é perfeita para aquela situação. Eu não sou linguista, eu não sou estudiosa dessa área, e eu apenas sou poliglota, eu falo diversas línguas e tenho essa facilidade de sonoridade. Além do mais, a retrocognição me facilita, por exemplo, ler o francês arcaico, que eu leio. E as cartas às quais me referi, de próprio punho, escritas no século XVI, são todas desse nível de francês, desse francês da época, do 16e, né, que eles chamam, que é o francês do 16º século. Professora Malo, parabéns pelo verbete, muito interessante o tema. Você sabe informar se Balzac está ressumado e a atual situação dele? Olha, não recebi dele nenhum e-mail, nem WhatsApp recente. Mas o Dr. Balzac é um amigão meu de muitas vidas. E na última vez que nós estivemos tendo esse contato, assim, com presença de mais pessoas, foi em 2007, com um curso que é da Conscienciologia, que se chama Heterocrítica de Obra Útil. Foi sobre o livro O Avesso de um Balzac. Eu até não lembro se foi ele primeiro ou foi o Cristo Espera por Ti. Acho que foi o Cristo. Organizado pelo professor Eduardo Martins. E eu fiz uma mini biografia de Balzac neste curso e contamos com a presença do professor Osmar, do professor Valdo, e nós três entabulamos uma conversa em torno de Balzac, com Balzac presente. E foi isso que o professor comentou. E uma curiosidade, por causa da formação da professora Cristina Aracac, mediadora dessa tertúlia, é que o Pontes de Miranda estava também presente nesse grupo. Então, nós vimos, até aquela ocasião, 2007 e 2008, nós tínhamos, assim, absoluta certeza da não ressoma dele. Hoje, se você me perguntar, você tem contato com Balzac? Tenho. E se ele é consci ou consciex hoje, eu não sei definir isso. Eu me encontrei em episódios, mesmo porque o mentor intelectual desse trabalho é ele mesmo, que a pessoa mais interessada em que esse filme saia chama-se Honoré de Balzac. Não é nem a Malo Valona, nem o professor Valdo, nem o Zéfiro. Por quê? Porque ele tem coisas a resolver dentro deste contexto e está resolvendo. Ele está num período intermissivo bem longo, ao que parece, porque ele dessomou em 1850, no século XIX, jovem ainda, né, com 51 anos, e ele está tendo tempo de depurar todo aquele mundo que era a cabeça de Balzac. Balzac tinha um mundo na cabeça, um planeta, uma cidade com mais de 2.000 habitantes. Então, aparentemente fictícios, mas nem tanto. Então, a gente vê que ele precisou depurar, está depurando aquilo. Não tem informação, como eu falei, o WhatsApp não entrou nada, nem e-mail, mas se vocês tiverem notícia, eu agradeço penhoradamente. Por que o professor Valdo recebeu o romance ditado pelo Balzac? Pois na psicografia há de se ter certa afinidade com o espírito. Eles tinham alguma relação em outras vidas? O Valdo explicou o porquê do título do romance Cristo Espera por Ti? O grande enigma é justamente, Cristo Espera por Ti, está esperando até agora, já faz um bom tempo que ele espera. E se não fosse a Lúcia, ia esperar ainda um bom tempo. E os dois colegas que estão aqui, porque a situação é séria. É claro que tem uma metáfora dentro disso. Qual que foi a pesquisa? Foi o Laudo que fez a pesquisa de Jesus, né? Tem um livro até interessante chamado Zelota, foi publicado recentemente. Você leu? Eu também achei interessante. Eu vejo assim, o personagem de Jesus Cristo, ele existiu de fato, tudo indica que sim. E há historiadores bem envolvidos com isso, não religiosos, que não têm interesse nenhum em comprovar nada, não estão esperando o próximo milagre da ressurreição, ou a vinda de Jesus Cristo de novo para cá, mas que são historiadores e que estão levantando episódios muito importantes sobre isso. E nós perguntamos assim, e nós estávamos onde? Onde é que nós estávamos, estudantes da Conscienciologia, intermissivistas, se não envolvidos nos grandes episódios político-religiosos, envolvendo intelectuais até, envolvendo toda essa humanidade que é tão recente. Na verdade, existem vidas muito mais longas e civilizações do que a planetária. Os planetas têm vida útil, eles
nascem, crescem e morrem. Desaparecem, vêm outros, e as consciências não. As consciências precisam sempre de um domicílio legal para se manifestar, enquanto estiverem precisando da existência humana. Então, nós já fomos habitantes de muitas terras, de muitos locais, e a gente vê que tudo isso está bem imbricado na história. Por isso que o estudo da história e da para-história, ele é tão importante. Eu, como holomemorialista, que assim me considero, principalmente no que diz respeito à conscienciologia, esse ano eu completo 3 décadas de trabalho na conscienciologia consecutivos, então a gente vê que existe todo esse fundamento histórico nas coisas, por isso que nós estamos à frente de um projeto chamado Holomemória da Conscienciologia, para guardar o acervo de uma ciência tão jovem, que só tem 3 décadas de existência pública, mas a nossa existência como consciências é muito mais antiga. E quem não gosta de estudar a história não acha as suas raízes. Então, é muito mais produtivo a gente empregar esforços no sentido de adquirir uma cultura parapsíquica histórica. Isso é muito importante. E a autopesquisa de base científica. Aí é um casamento ideal. A cultura parapsíquica histórica com a autopesquisa, que é o estudo de você mesmo, como personagem dessa história. Marlon, na parafatologia, na página 8, na terceira linha de baixo para cima, a possibilidade de ex-huguenotes terem a crença cátara na condição de antepassados. Você pode explicar, por favor? Isso aí para mim é muito mais do que uma possibilidade, é um fato real. A cultura dualista, que é justamente a seita cristã cátara, é uma cultura dualista, né? O bem e o mal, aquela questão toda de manés, maniqueísta. Então vem toda essa condição desde lá. Agora, a gente vê que essa cultura não é muito mais do que uma possibilidade, porque a retrocognição, a experiência de lembrança espontânea de vida passada sua, acaba te levando para isso. E você vê que, quando uma personalidade é fanática numa área histórica, ela vai nascer em outra área, ela é fanática igualzinho, só muda de lado. É igual esses jogadores de futebol que são comprados, eles viram do nada, eles são flamenguistas. No outro dia você olha, ele é corintiano, doente. Então você já não sabe mais o que aconteceu com aquela criatura. É assim, a consciência é desse jeito. Onde ela está, ela imanta aquilo, desde que ela possa expressar o seu fanatismo, a sua limitação. E nós temos essa condição desse princípio científico da descrença, que está aqui afixado, não acredite em nada, nem mesmo no que eu estou dizendo. Experimente e vai à luta, porque o problema é seu de chegar às suas convicções. Eu tenho convicções pessoais de que os huguenotes do século XVI em diante, luteranos ou calvinistas, eram os mesmos que saíram do catarismo. Gente, o catarismo não é a senda vamos dizer, da sublimação de nada. Eles eram muito limitadinhos. Tem coisas tristes. Por exemplo, a mulher, para ter uma vida, para ela alcançar o extrafísico e ir para um lugar privilegiado, paraíso ou sei lá o quê, ela tinha que ter uma vida no gênero masculino. Por favor, né? Alá que tome conta disso. Quem é que pode com uma situação igual a essa? Então, quer dizer, a criatura que nasceu mulher, ela tem que purgar o gênero feminino sendo um homem para depois ser chamada para a bem-aventurança e coisas do gênero. Outra questão que deu muita polêmica na época com o catarismo é a questão da endura. A endura é a questão do jejum absoluto, de dias e dias. Eles eram parapsíquicos, claro, morrendo de fome, até eu. Todo mundo que não come, vê o extrafísico, sente as energias. Todo mundo, você transforma a pessoa em parapsíquica, é só cortar a comida. A pessoa melhora. Aliás, é uma boa receita para os teoricões, né? Deixar ele em jejum 3 dias, para ver se eles melhoram a clarividência. E a endura, o catolicismo usou isso como dizendo que eles eram suicidas. E, na verdade, eram. Porque não comia, sem sapato, andando naquele Languedoc que faz um frio do cão. No inverno tem invernos rigorosíssimos. Ou um calor que vem aquele vento lá da África, né, o sirocco. Ele vem e você morre intoxicado com aquela poeira. Então, é um lugar árido, difícil, inóspito. Então, com eles, sem comer, praticando aquela severidade. Outra questão, mulheres de um lado, homens do outro. Não podiam estar junto no mesmo ambiente. Os homens entre si se cumprimentavam com beijo, mas o homem e a mulher não podiam cumprimentar com beijo. Cada um na sua jaula.
Então, é uma condição que a gente vê também que era primitiva, da mesma forma. Claro que ninguém está aqui fazendo a apologia da promiscuidade louca da Igreja Católica da época também. Todo Papa tinha filho, aquela confusão toda. Mas também não somos a favor dessa. Então, eles deixaram a mulher trabalhar na condição de sacerdote, que eles chamavam parfait. Não é porque eles eram perfeitos, é porque era o caminho do aperfeiçoamento. E as mulheres, parfaita. Tem uma amparadora francesa que eu conheci pessoalmente em Nice, convivi com ela em 1983, o mesmo ano que eu fui a Carcassonne, chamada Raymonde Pauline Chantal Jamet. Eu trabalhei com ela em fenômenos de efeitos físicos, e nós trabalhamos juntas, como Consim. Hoje a Le Concierge está aqui na Comunex Interlúdio, e ela é uma das amparadoras deste trabalho, a Chantal, hoje. Ela esteve várias vezes aqui na tertúlia, em presença do professor Valdo, e ele comentava como é que a Chantal tinha essa capacidade de trazer esse padrão de energia pacificador e positivo. Hoje, com as experiências que eu tenho sobre ela, com ela, vou dar um curso sobre ela em setembro, sobre o material de efeitos físicos que eu tenho dela, que ela me cedeu, e a biografia também. Hoje, me parece que Chantal, além de ter sido uma santa da Igreja Católica, ela foi uma parfaita cátara, porque os amparadores que trabalhavam com ela usavam determinado traje que ela chamava de pop, quer dizer, que usava os monges, né? Mas eles me parecem cátaros, os amparadores da Chantal, essa concierge. Então, isso aí já faz um recorte, um spin-off simpático para Cristo Espera por Ti. Malu, na página 9 agora, na parafatologia, na primeira linha da página 9 da parafatologia, as megasincronicidades encriptadas nas obras psicografadas. Isso aí é fora de série, né? Quando eu ganhei o livro Cristo Espera por Ti, eu li em 1991. Eu estava em Florianópolis, tinha um colega nosso que patrocinou as atividades lá, e o professor Valdo já tinha me dado essa recomendação. Eu achei o livro, comprei o livro e li o livro numa noite. É claro que o impacto foi enorme. Então, as obras psicografadas causam, sim, esse impacto. Mas não só isso. Há muitos erros históricos nas obras psicografadas. Há coisas grosseiras. Se a pessoa não é um estudioso de história e fica engolindo tudo que vem do extrafísico é melhor do que o nacional, perde tempo. Pode ser uma cópia paraguaia, pode não ser uma coisa tão legítima, pirata. Então, é bom a gente manter o senso crítico, porque as obras psicografadas têm coisas super fora de série e tem coisas totalmente furadas. Por exemplo, falam de concierge e a pessoa é consim porque foi ela o personagem. Ela sabe que ela foi ela. Então, fica chato essa condição da obra psicografada não ter, às vezes, a fidelidade necessária. Mas eu me refiro a obras de alto nível, pangráficas, como é o caso do livro Cristo Espera por Ti. E na última linha também da parafatologia, na página 9, Malu, a teletertuliana pede para você ampliar a Comunex Jardins da Luz Perpétua. Sim. Como se passa na comunidade francesa, é falado em francês, lá é o Jardin de la Lumière Éternelle. Então, ali é uma comunidade muito antiga. Eu tenho as anotações do professor Valdo, das mini-tertúlias, outras pessoas devem ter também, além de mim, dele dizer, porque eu faço a pergunta, as nossas raízes evolutivas do nosso grupo, estão nessa parapsicoteca que é mais antiga que o Pombal e muito mais antiga do que o Interlúdio, que é uma Comunex recente? Claro, né? Está tudo lá. Quer dizer, a nossa história, o nosso registro maior daqueles ex-europeus, principalmente ex-franceses, está nessa Comunex Jardins da Luz Perpétua, que é comentada no livro Cristo Espera por Ti, e nessa parapsicoteca, justamente, é que se encontram os dados das nossas fichas evolutivas pessoais. Daí, aqueles que se sentem afinizados e integrados precisam começar a tentar ter comunicação, sentir o padrão de energia, porque, como a gente está dizendo ali, não acredite em nada do que eu estou dizendo, tem experiência pessoal. Eu estou fundamentada nas minhas experiências pessoais, de antes da Conscienciologia até o dia de hoje. Muitas delas confirmadas não só pelo professor Valdo, por outros elementos que estavam presentes em outros episódios que eu vivenciei. Então, eu acho que isso
faz um amálgama e cria aquela convicção inata, própria. E isso aparece no padrão de energia, na força presencial. E quando você evoca, o padrão de energia se presentifica, porque você faz a evocação e tinha energia. Agora, Malu, então não sei se as pessoas, principalmente que estão nos assistindo online, se elas sabem o que é parapsicoteca. Eu tenho dúvida se essa moça que fez a pergunta sabe o que é parapsicoteca. Então, você pode explicar? Pois não, a parapsicoteca é um repositório de informações dos mínimos pensamentos, ações de cada um de nós. Eu posso te dar um exemplo bem popular que as pessoas têm mais facilidade de perceber. Naquelas experiências de quase morte, quando a pessoa é declarada clinicamente morta e passa para outra dimensão, elas relatam terem estado num ambiente, algumas, e que viram ali passar um inventário da sua vida em retrospectiva. Então, rebobina a fita da vida da pessoa com os mínimos detalhes. E, curiosamente, ao invés de aparecer assim os grandes feitos, aparecem coisas simples, como você responder uma pessoa na rua, uma criança que está chorando, que está sozinha, sem a mãe, você procurar alguém para informar quem é a mãe, pequenos atos que a gente tem de fraternismo. Então, na nossa parapsicoteca, nesse registro, ele foi chamado de inconsciente coletivo, por Jung, registros akáshicos, foi chamado no orientalismo, tem muitos nomes. Muita gente sabe que existe esse registro. E na página do Cristo Espera por Ti, na edição crítica comentada pelo professor Osmar, é a página 213, tem uma fala da Concierge Bíunia, a serenona monja, em que ela fala: tudo que urdiz na terra ressoa na abóbada extrafísica, ou seja, todas as suas aflições, seus ais, seus pensamentos, tudo que você pensa aqui está registrado. Então não adianta chegar lá e falar assim: não, mas a minha intenção, eu queria... Não, mas aqui a sua intenção está aqui, olha. A sua intenção foi essa, está claro? Então tem também uma parte caricatural disso, para quem quiser assistir, de um filme chamado Defending Your Life. Um Visto para o Céu. Um Visto para o Céu. Com a Mary Streep. Ali tem uma parapsicoteca em que Shirley MacLaine, parece que aparece a vida de Shirley MacLaine, alguma coisa desse tipo. É a Mary Streep, que é a... A Mary Streep vai lá e aparece as vidas passadas dela, do outro rapaz, e ali é uma espécie de arremedo, de caricatura da parapsicoteca. É o Museu da Imagem e do Som, para a gente clarear mais aqui para nós. Tá bom? É o Museu da Imagem e do Som que tem aqui. Em Parapatologia, Malu, na página 8, 7ª linha. Poderia aprofundar o recuo estratégico nas pesquisas retrocognitivas até o baixar da poeira extrafísica? Eu comecei essa tertúlia, eu abri essa tertúlia comentando isso, que em 1989 houve uma retrocognição de um pequeno grupo, no qual o professor estava envolvido, eu também estava, e mais 3 pessoas comigo, e ali nós começamos a perceber o fio da meada de puxar alguma coisa que seria... a gente puxa um fio na retrocognição, um fio e sai uma peruca, né? Você puxa um fio de cabelo, sai uma peruca inteira. E nem sempre é o positivo, porque mexe com as energias de outras pessoas. Por exemplo, nesse período que eu pesquiso Cristo Espera por Ti, várias pessoas têm projeções comigo sobre o tema Cristo Espera por Ti. É gente que eu não encontro, gente que mora em outro país, gente que eu nunca encontrei nessa vida, e relata a experiência. Recentemente eu recebi uma, dizia: como não tem nada demais, pode comentar. Você me dizia que eu era da Casa de Aragão. E eu estava justamente estudando a Casa de Aragão, devido ter sido um condado de Barcelona, Carcassonne ter sido um condado de Barcelona. Então, essas conexões são todas bem autênticas, e a gente às vezes tem que deixar baixar a poeira. Se a gente escutar que houve alguma coisa que não foi positiva neste contexto, até a Concierge falar para mim: eu não quero ser estudada. O que você vai fazer? Então, tem uma série de processos do paradireito, né? Paradiplomacia, a paradiplomacia, o paradireito, em que a lembrança nossa pode mexer com o outro. Para você pode estar muito bom, mas para o outro pode ser uma pedrada, a lembrança. Não ser boa, ele sofrer com isso. Então, a gente não pode estar lembrando, a gente fala: pensa baixo, lembra baixo, porque pode mexer com as estruturas de outros. Tem uma pergunta aqui técnica, que não tem necessariamente a ver com o verbete, mas tem também, que você mencionou a TENEPS. Então, um teletertuliano do Rio de Janeiro pergunta o que é a TENEPS, como fazer ou assistir. Bem interessante. Tarefa assistencial, energética, pessoal.
Tem um livro que está disponível na nossa editora, que chama Editares, chamado Manual da TENEPS. Tem esse livro traduzido para o inglês, tem esse livro em espanhol. É uma tarefa assistencial diária que a pessoa pratica num determinado horário do dia. E há, como todo trabalho técnico de um maratonista da assistência, um atleta da assistência, a pessoa tem que estar preparada, tem uma série de pré-requisitos, porque não tem nada a ver com a fraternidade branca, com aquela irradiação que a pessoa vai fazer 6 horas da tarde. Não é nada disso, não. É algo bem prático, é bem, vamos dizer assim, teórico, prático e também factível no dia a dia da pessoa, e é uma maneira da pessoa se manter rígida como um profissional da saúde, só que extrafísico. É um agente parasocial da assistência. Eu não sei, está disponível, Sandra, o livro online? Em PDF, né? Tem PDF, então, na internet também, ó, quer dizer, está tudo na mão. E ainda tem, toda semana, já há um ano, uma dinâmica energética aqui em Foz do Iguaçu da TENEPS. Então, a pessoa vai lá, ela tem 2h30 para discutir o tema, vivenciar a experiência, se treinar, se preparar como um pré-tenepsista, para se tornar um assistente oficial. E tem até uma instituição conscienciocêntrica agora, da TENEPS. E uma IC. E uma IC já específica para isso. ajudar na divulgação, na ampliação da ciência tenepsologia e passar todas as informações sobre a TENEPS. Né? Em setembro, Cris, vai ter uma semana da tenepsologia, que culmina com o fórum da TENEPS depois, e a gente vai ter uma série de atividades voltadas a esse tema. Mas é um tema hoje bem discriminado, bem discutido, na internet tem bastante material. Na parafatologia, na página 8, Mala, nona linha, as legiões dos assediadores extrafísicos multimilenares protagonizando parafatos históricos. Poderia explicar? Um momento só, eu vou marcar aqui. Sim, essa referência é do coautor Honoré de Balzac. Ele fala no livro das legiões que se levantavam durante o linchamento de um personagem chamado Jules, que é um personagem ressomado. Ele era uma outra personalidade, Jules, depois ele ressoma com o nome de René, a mesma pessoa, a mesma identidade. Mas essa legião é porque Carcassonne já foi um arsenal, depósito de armas. Carcassonne foi árabe por 2 séculos. Ela era sarracena, moura. Os mouros... Carcassonne teve emir, é um emirado, foi um emirado. Falava-se árabe. Inclusive, Carcás, que está aqui na minha etimologia, tem a explicação aqui, olha, que era essa Carcás. Carcás, uma princesa muçulmana, esposa do príncipe sarraceno Balac, considerada a protetora da cidade durante o cerco do rei dos francos, Carlos Magno, no caso, né? Porque há uma lenda sobre isso, que apareceu mais lá pelo século XVI, e que começou-se a divulgar isso, que a cidade de Carcassonne, sabe que o povo tem essa mania, né? Forró vem de for all, essas coisas assim. O óbvio ululante, mas vamos em frente. Carcassonne era da esposa Carcás, que era o nome da mulher, esposa de Balac, e Sone, do verbo soner, porque o que ela fez? Durante o cerco, a cidade sitiada, não tinha comida e não tinha água. E os soldados de Carlos Magno estavam acampados fora, na Ville Basse, esperando terminar as provisões para eles poderem invadir. E o que ela fez, então? Eles só tinham um único porco lá, é o que diz a lenda. Ela, então, alimentou muito bem aquele porco, deu o último trigo que tinha, tudo que tinha, para ele, soou e abriu a porta e deixou ele passar. Quando Carlos Magno viu aquele porco tão saudável e tão bem, ele falou, nossa, eles devem ter comida para muito tempo e nós não temos mais o que comer, vamos embora. Então, o exército se retira e era o último suprimento que eles tinham. Aquela provisão era aquele porco, era o. Então, ficou Carcassonne. E tem até um desenho lá, uma escultura na entrada de uma das portas da cidade, que seria essa Dame Carcasse. E na página 12 agora, na divisão da argumentologia, o item 12, sincronicidade, é o último item da sua divisão da argumentologia, sincronicidade. Condizente à sincronologia, ressoma da consciência amparadora Bíunia, que é a monja, a serenona monja, em Carcassonne, no 11 de novembro de 1805,
é a Fête de Saint-Martin, lembrando que Balzac era martinista, ele seguia uma filosofia martinista, simultânea ao nascimento do personagem Jules René, porque ele nasce como ele é Jules, o músico, apedrejado, morre no linchamento e renasce como René. E a aparição do cometa Biela, da constelação de Cassiopeia, insinua conexões. Eu já vi assim, que tem datas no Cristo Espera por Ti, isso o professor Osmar explorou com mestria, mas a gente vê que tem datas ali, uma delas é o 12 de abril. O 12 de abril, dia da ressurreição, 12 de abril, onde tudo começa, é o dia de quem? É aniversário do professor Valdo, é aniversário da minha filha. Então, nós temos uma série, tem 4 datas principais no Cristo Espera por Ti, que tem relação direta com imensas sincronicidades. É claro que eu ainda não vi tudo isso, mas nós temos várias pessoas nascidas nessa data, inclusive ex-familiares do professor Valdo, pessoa íntima da família ressomada, que também ressomou nesse dia. 11 de novembro. Então, a gente vê que aqui tem muita coisa por elucidar. E essa amparadora era um amiga fiel da família Barrasquier, cujo nome está trocado para não comprometer pessoas que viveram no século XIX. E ela, então, pode ser considerada, nesse contexto, de uma infiltrada cosmoética na dramatis personae, quer dizer, no elenco daquele grupo que se apresenta ali em Carcassonne. Ela é dramatis personae, ela nasce como filha de Carla Sebastianini, que é uma sensitiva parapsíquica, mas com labilidade parapsíquica, da hora servia a um ambiente, e ela nasce como filha dessa mulher, e ela dessoma logo depois num acidente, ela é mordida por um escorpião, o bebê, e o bebê dessoma rapidamente. Marlon, na Fatologia, página 8, 11ª linha. Poderia comentar o roteiro cátaro percorrido no presente, de modo intuitivo pelo participante autolúcido da saga albigense? Albigense. Eu mesma, eu narrei essa experiência aqui no início da tertúlia, dizendo que eu fiz o percurso cátaro em 1983, porque eu assisti uma palestra sobre uma cidade chamada Rennes-le-Château, que também foi palco do catarismo, envolvida com o catarismo. Quando eu visitei essa cidade, havia uma lenda sobre essa cidade, que esse conferencista trouxe, que num dia você teria em Rennes-le-Château as 4 estações do ano. Até parece Foz do Iguaçu, né, Cris? Pena que não neve. Não neva, mas lá nevava. Então, num dia, tinha uma história lá de ser um portal e que você tinha as 4 estações no mesmo dia. Verdade, eu vivenciei uma experiência desse tipo. E no centro da cidade tem um mini obelisco, pequeno assim, e está escrito assim: Ici le temps s'en va vers l'éternité. Desse ponto, o tempo vai para a eternidade. Coisas de Einstein, descobertas anteontem. Coisas de Einstein. Então, a gente via isso aí e sentia esse impacto. Parte daquele filme Anjos e Demônios, sobre o pêndulo de Balzac, como é que chama? Código da Vinci. Da Vinci, aquilo tudo. Tem um pouco de história misturada ali, que é a história de Rennes-le-Château. Porque os nomes são parecidos, tem umas coisas ali que o autor usou, alguma referência dessa cidade. Então, eu percorri esse roteiro cátaro, sem saber o que era, mas eu estava mais pela questão do São Luís, o rei de França, chamado Le Roi de Lis, quer dizer, o rei dos lírios. O Lis é o símbolo dos Valois, da dinastia, da casa de Valois. E ele é considerado antepassado dos Valois. Capeto, né, de Hugo Capeto, que vem de lá até os Valois. Então, ele é um antepassado da família de Madeleine de la Tour d'Auvergne, que vem a ser mãe de Catarina de Médici. É daquela família ali, os Valois, que vem dali, daquela família do Auvergne. Agora, em Fatologia, na página 8, na penúltima linha, poderia comentar a importância da Maison de Mémoire, 53, Rue de Verdun? É um mini museu da Rue de Verdun, Maison de Mémoire. E lá tem uma questão que eles dão muito valor às coisas da Inquisição. Lá tem um museu dessa situação que é complexo, né? Para quem gosta, prato feito, mas é uma condição bem séria. Agora, até certo ponto é positivo, porque com a presença de todas aquelas pessoas vai limpando aquilo tudo, e aquilo fez parte da história, era parte da história. Então, é a Casa das Memórias. Eu gosto muito desse nome, acho um nome forte, Maison de Mémoire. Isso fica em Carcassonne. Em Carcassonne.
E na parafatologia, na página 9, última linha, bom, essa pergunta já foi feita, se você quiser acrescentar alguma coisa, se você pode comentar sobre a parapsicoteca da Comunex Jardins da Luz Perpétua. Olha, eu não sou uma frequentadora assim, eu não tenho carteira, não sou sócia, mas alguma coisa eu arranho nesse contexto, já tive experiências desse tipo, então a gente atribui a essa Comunex, por ela ser muito antiga, multimilenar, na região do Languedoc-Roussillon, que é o departamento todo do Aude, onde está a cidade de Carcassonne, mas a capital é Montpellier, dessa região. Ali tem... Engraçado que quando nós estivemos lá em 2011, eu estive com mais 2 pessoas, os últimos livros que entraram para ser digitalizados na mediateca do Languedoc-Roussillon foram os livros de Conscienciologia que eu doei lá, que eu levei para doar na biblioteca local. As prateleiras já estavam todas desativadas, estava tudo no chão, e ela me explicou, a diretora, a bibliotecária, que eles estavam digitalizando tudo que seria a mediateca do Languedoc-Roussillon. Então, a gente vê que é uma paramediateca, com muito mais recursos, a parapsicoteca, onde as nossas fichas de pessoas com SINs que viveram naquela região, ou estiveram em povos mais antigos ali, têm suas raízes evolutivas de intermissivistas nessa região, nessa parapsicoteca. Vamos lá, Arlindo? Pois gente, não, eu queria fazer um contrato aqui com vocês, uma proposta. Eu vi que tem muita gente com o microfone na mão e a gente tem muitas perguntas aqui. Então, se vocês puderem, o pessoal que está aqui, vocês poderiam fazer uma pergunta por vez, que aí dá tempo de todo mundo fazer as perguntas aqui, e ainda dá tempo de nós atendermos, né, os teletertulianos. Vamos lá? Na página 9, a parafatologia começa aqui na 3ª linha, depois segue, né? A repressão parapsíquica ignorada, podendo ser fonte de perturbações para a neopersonalidade consecutiva. Podia dar uma geral, por favor? Pois não, Arlindo. Tem um autor, eu tenho que me referir a ele para te responder, ele é um autor inglês, psiquiatra, chamado Arthur Girdham. Esse Arthur Girdham escreveu uma série de obras sobre o catarismo a partir de retrocognições. Eu acho que ele já até dessomou recentemente, tem a data das coisas dele. Fica aquele ali para mim, a reencarnação coletiva, o segundo, agora, o terceiro. Esse. Uma das obras dele bem conhecida é essa aqui, ó, Reencarnação Coletiva. O caso de 8 pessoas que viveram juntas nos séculos 13 e 20, quer dizer, uma turma que estava renascendo agora. E está na sua... Está na minha bibliografia. Está na minha bibliografia. Referência bibliográfica. Reencarnação é uma ressoma coletiva. Então, o que acontece? Está no item 15 das referências bibliográficas. Esse médico, a psiquiatra, ele lançou vários livros. Aliás, um deles foi um livro que o professor Valdo me deu há muitos anos, lá ainda no Rio, no início do IPC, que era Entre Dois Mundos, do mesmo autor. Que ele disse que ali tinha coisas nossas que a gente tinha que entrar ali, e eu entrei naquela pesquisa. Esse mesmo autor escreveu um livro chamado Obsessão. O livro não é sobre obsessão espírita, nada dessas coisas, não. É o processo obsessivo do ponto de vista da psiquiatria. Ele, então, atendendo em consultório essas pessoas parapsíquicas que tinham retrocognições espontâneas e eram amigas dele lá daquele tempo do catarismo, ele chegou à conclusão que elas, por reprimirem as suas experiências parapsíquicas, tinham sido rotuladas, uma de esquizofrênica, a outra que tinha bipolar, que a outra era bipolar, que a outra era maníaca, não sei de quê. Por quê? Porque elas reprimiam as experiências que elas tinham, não sabiam o nome, e ele era o psiquiatra, ele era o primeiro a dar o rótulo, que ela tem isso. Então, o remedinho está aqui, tome a sua medicina e vai para casa que você tem esse problema. Até que ele começou a ter as repercussões parapsíquicas. Acontecer com ele. Então, ele via que na época da dessoma dele, lá naquela vida, que é uma coisa já bem discutida na conscienciologia, ele tinha crises do lado de cá, de labirintite, a moça também, a outra também tinha. Então, aparecia uma série de pseudodoenças psicossomáticas e transtornos que poderiam assim ser traduzidos, que na verdade não eram. Era a repressão do processo parapsíquico daquelas pessoas que estavam levando aqueles pertúrbios que eram somatizados pela pessoa. Ficou claro
Então, é bem interessante a gente ler esse livro, chama Obsessão, é um livro técnico, extremamente bem escrito, onde ele diz, a hipótese principal é, a pessoa que reprime o parapsiquismo pode apresentar transtornos de personalidade, transtorno de humor, transtorno disso, transtorno daquilo, ou até quadros mais graves. Algumas foram internadas, receberam eletrochoques e foram medicadas assim, massivamente, entende? Vamos lá, Terezinha. Professora Mal, parabéns pelo verbete. Obrigada. Em Pensinologia, na página 8, última linha quase ali, a mudança de temperamento retificando a raiz da matriz pensênica. Sim, claro, a ideia é essa mesma. Quando a pessoa retifica a matriz pensênica, a matriz mental, tem um verbete com esse nome, tá? Matriz mental. Ela retoca ali, ela vai no cerne da intraconsciencialidade, no paracérebro, e ela muda um modo de agir, de ser. Por exemplo, a retrocognição, um dos efeitos profundos da retrocognição, que eu estimo no meu caso, sempre me usando como cobaia, foi isso, o retoque da matriz mental em função da retrocognição. Eu vi como tinha agido ali e como eu poderia continuar agindo daquela forma, de uma maneira mimética, sem perceber. E sabia qual tinha sido a intenção naquela época. Então, fui lá e mexi na modulação. Então, você faz o desbloqueio cortical, paracortical, você materializa neossinapse devido à ectoplasmia, você pode fortalecer isso, e você retoca aspectos da sua personalidade que a psiquiatria, a psicologia e o diabo A4 estão longe de entender. Só se o psiquiatra ou o médico ou o profissional passasse por aquela experiência, ele entenderia o que é mexer na matriz mental, no mater pensene, fazer uma mudança temperamental de tal ordem que a pessoa recompõe aquele grupo todo e entra naquele estágio evolutivo que a gente chama de libertação. Tem o estágio da interprisão, tem o estágio da vitimização, da recomposição, libertação e a policarmalidade, quando começa para trabalhar multidimensionalmente, não é ter uma multinacional, é ter uma multidimensional. A pessoa trabalha para uma multidimensional. Então, ela sai daquela faixa e passa para uma outra faixa. Respondeu? Vamos lá? Vai falando que vai... Na fatologia, que é a última frase... Qual a página, querida? É página 8. Tá. A autocura através da autorreconciliação com o passado, com o próprio passado. Você estava comentando agora da matriz, né? O que teria a ver com a omnicognição? A omnicognição é só uma palavra que quer dizer uma pancognição, uma cognição mais completa. E o nome é uma palavra para dizer o todo. Agora, a recomposição aqui, a qual me refiro aqui, a autocura através da autorreconciliação com o passado, é você viver de bem com o passado. Ele não ser um quarto escuro que te assombra, cheio de fantasmas. É você conviver com ele e saber, eu agi dessa forma ali, fui desse modo e eu estou aqui agora. Então, eu não sou fulano, eu estou fulana. Amanhã vou estar cicrana, eu vou estar que outra pessoa. Então, esses estágios pelas personalidades, pelos egos, múltiplos egos, dependendo do zeitgeist, do ambiente da época, do espírito da época, e cada espírito da época você tem uma personalidade que é o meio que faz, a mesologia, a família, a educação, os costumes. O que pode parecer aberrante no século XII, talvez agora não seja, o contrário também. Então, é por esse sentido da gente saber fazer a reconciliação, conviver bem com o próprio passado. Não deixar que ele te assombre e vire uma bola de ferro amarrada na sua perna. E você faz isso pelo paracérebro, pelo mental soma. Então, você vai respondendo aos seus detratores. Você vai respondendo. Aqui, por exemplo, uma tribuna livre. Vêm as consciex amparadoras, professoras, orientadoras e aqueles detratores que vêm tirar satisfação, naturalmente. Então, você responde, você argumenta. É por isso que o professor Valdo comentava a importância da argumentação no próximo período intermissivo, quando nós sairmos dessa vida, que nós vamos ser perguntados
o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que fez aquilo outro. Ex-vítimas, ex-algozes, todos virão perguntar. E a gente tem que ter uma boa resposta, de preferência sincera e teática, ou seja, autêntica. Você vivenciou aquilo, sabe que vivenciou, está bem tranquilo em relação àquilo, porque está fazendo o melhor para superar tudo aquilo. Você não deve satisfação para ninguém. E dá aquela banana maçã, que é a que eu prefiro sempre. Tem gente que prefere ouro. Eu prefiro a maçã, eu acho a maçã mais, ali do mais malum, quer dizer maçã. Então a gente usa a banana maçã de preferência e vai em frente, que você não vai contentar todo mundo, você não pode controlar os pensamentos das pessoas, as opiniões delas são absolutamente livres, como as suas. Então você respeita e vai passando. Os cães ladram, a caravana passa. Vamos lá? Professora Malo, na página 10, em Paradoxologia, na 4ª linha de baixo para cima, poderia comentar sobre o paradoxo de o aparente fracasso poder ser êxito da omni-super retrocognitiva aplicada? Sim. Às vezes um aparente fracasso é que você deixou de dar uma informação que não seria útil naquela hora. Deixa aquele historiador pensar aquela besteira que ele pensa sobre aquela personalidade que foi você e que você sabe que não era daquele jeito. Deixa ele. O que você vai fazer? Você vai escrever para o historiador? Historiador, eu fui fulano de tal, pessoalmente quero fazer aqui o meu desagravo com você. Você está muito mal informado. Eu não fiz isso, porque eu tenho documento aqui em casa, em francês provençal lá, que está falando diferente. Então você não pode, agora você não vai dar esse vexame. A pessoa está tão empolada na academia, tão autossuficiente da sua sabedoria, do seu conhecimento, crente que está abafando, e você sente o preconceito destilando de cada linha daquela biografia que ela fez. O que você pode fazer? Nada. Deixa, guarda para você. E quantas vezes a pessoa vem com uma coisa que ela pensa que foi, sei lá quem, Napoleão, Maria Antonieta, sei lá eu quem, deixa a criatura com a ilusão, ela não quer, ela não acha bom, então deixa. O ideal é a pessoa fazer a sua pesquisa, não interessa o que você foi ou deixou de ser, você faz a sua pesquisa e você tem as respostas. Então a Homem Super, ela é conveniente em vários contextos, é um prato assim que se adapta a muitos cardápios. Malo, na parafatologia, página 8, no final da 9ª linha. Na 9ª linha de baixo para cima, tá? As retrocenhas identificadas ocorreram no decorrer do estudo do romance pangráfico ou foi em outro momento evolutivo? Poderia comentar? Outro momento evolutivo. Eu tive o privilégio de ler uma obra histórica de um pesquisador fora de série, que ele pegou o estudo da mitologia grega e comparou com o século XVI, com os personagens do século XVI. O Olimpo, ou Olimpo, porque naquela época, os poetas da época, tinha um poeta chamado Pierre Ronsard. E eu tenho, assim, cá as minhas dúvidas se esse poeta Pierre Ronsard não foi Honoré de Balzac. Eu tenho a minha suspeita pessoal disso, que eu estudo isso. Esse poeta, então, ele juntava o nome dos monarcas, das pessoas da corte, pessoas importantes, e traduzia para o Olimpo, os deuses do Olimpo. Ele fazia essa tradução toda. E nessa história, lá no meio das coisas, que ele estuda uma determinada personalidade, que eu fui, ele fala que essa personalidade usou durante toda a vida uma senha que era principium coincidência oppositorum, tentar juntar dois bicudos que não se beijam para poder fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então, punha um de um lado, o outro do outro, é verbete, tem um verbete com esse nome, principium, coincidência, oppositório. Mas também os cruzados usaram algo parecido à harmonia dos opostos, só que eles matavam todo mundo que era oposto, né? Então não era bem o mesmo caso. Eles matavam, era oposto, mata. Então não é igual. O princípio, coincidência, opositório é você buscar a afinidade com alguém com o qual você não se entende. Você procura o ponto em comum. Eu falo-lhe disso no meu livro Autocura através da Reconciliação. Eu dou um exemplo. Filho e pai não se entendiam, o pai gostava de pescar, o filho achava um horror, o pai achava um esporte, mas o filho passou a achar lindo para poder se dar bem com o pai. Então, comprar isca, falar do peixe, do tamanho do peixe, a balança para pesar o peixe, tudo isso ajudou a melhorar. Então, é para manter um diálogo livre de interferências, buscar o ponto de afinidade. O professor Valdo é mestre nessa condição, de achar o ponto de afinidade. Então, isso, para mim, é uma senha retrocognitiva, porque eu usei
em várias situações e contextos históricos passados, e essa senha me ajuda até hoje. Por isso eu escrevi o verbete do princípio coincidência opositória. É um exemplo típico. Então não foi dentro do próprio livro Cristo Espera por Ti. No livro Cristo Espera por Ti eu achei outras coisas. Na página 8, Marla, em fatologia, na segunda linha, você fala os personagens retrobiográficos da obra pangráfica Cristo Espera por Ti. Poderia ampliar a relação da pangrafia com a obra escrita? Olha, eu não sou especialista em pangrafia, mas a gente supõe que o Honoré de Balzac, ele usava um processo de pangrafia em certas coisas dele, no nível dele. O professor Valdo usa esse contexto dentro da enciclopédia das obras escritas assinadas por ele. É quando você reúne todos os seus instrumentos parapsíquicos de uma só vez. Você usou a clarividência, você usou a retrocognição. Eu aqui estou falando de vários fenômenos conjugados. Você faz a sinergia do seu parapsiquismo em função de uma obra maior. Então, aquilo você abre esse, vamos dizer, esse tipo de link extrafísico com as personalidades que lá estiveram. Você tem o diálogo transmental com o amparador. Tem um verbete também que eu publiquei chamado Biparacerebralidade. Ele fala disso. Como é que funciona o seu paracérebro conectado ao paracérebro de outro. O Balzac, quando fez a obra pangráfica com o professor Valdo, ele fez a biparacerebralidade, que ele usou os recursos da erudição do professor Valdo e os próprios dele. Então, ali foi uma mescla pangráfica. Então, a pangrafia é um fenômeno sofisticado, mas muita gente que escreve muito, que faz muita pesquisa, tem esse fenômeno em função da própria necessidade. Imagina se eu estivesse aqui falando só com o conteúdo do que eu sei. Se eu estivesse falando só de mim. Há vários adendos aqui, achegas. Se você pega um livro de conscienciologia, muitas vezes, você acha o interlocutor do autor, até com uma linguagem diferente, no mesmo livro. Eu vejo isso nos meus livros. Então, existem, vamos dizer assim, diálogos que são diferentes, e vocabulários que são diferentes também. Então, isso diz respeito à pangrafia, assim, desse modo, eu entendo. A trágica dessoma do padre Marcel e do garoto Gílio pode ser considerada uma macro-PK destrutiva? Até certo ponto. É claro que teve o dedo dos próprios detratores do passado, de ambos, que eles estavam numa interprisãozinha bem braba ali, porque eles roubaram dinheiro e mataram pessoas e vamos dizer, se intoxicaram com aquele episódio. Então, é bem provável que esses próprios detratores facilitaram o acidente dele, o acidente do padre cair da janela empurrado por um malfeitor, e depois haver o linchamento. Aquilo tudo são os acertos grupo-kármicos necessários. Então, o acidente grupo-kármico, ele existe com funções também terapêuticas. É aquela condição positiva. Agora, se a gente pode evitar a macro-PK destrutiva, é claro que a pessoa tendo uma conduta mais cosmoética e tendo vigilância nas energias, a pessoa consegue evitar. Principalmente prudência, né? Olho vivo, seguir regras básicas, isso tudo evita. Mas a gente pode chamar, sim, de uma macro-PK destrutiva. 2 pessoas dessomaram no acidente. Posso fazer em uma fatologia pergunta? agora... Pergunta em cima disso, que você fala na página 9, a TENEPS profilático-terapêutica tarística, evitando hoje tragédias anunciadas macro-PK. Essa aí é uma das hipóteses. O trabalho da assistência da TENEPS, que já foi perguntado aqui hoje, ele pode ser um grande evitador de acidentes de percurso. A pessoa está lá, ela percebe que o outro vai viajar e tem alguma carga energética ruim em cima. Ela pode tomar providências de ajudar a dissolver essa carga ou até, em certos casos, se houver necessidade, prevenir a pessoa para ser mais cuidadosa naquela viagem ou até evitá-la de alguma forma. Isso poderia evitar uma macro-PK destrutiva. Na página 8, a 4ª linha, Marla, da fatologia. Poderia explicar a autolucidez quanto ao momento de aprofundar as autopesquisas de vidas pregressas em relação ao tema? Sim, eu citei o exemplo aqui ao abrir esse verbete, comentando que em 1989 eu já estava envolvida na pesquisa de ressoma grupal, a partir de uma retrocognição à vida com um grupo pequeno de pessoas, professor Valdo, a esposa dele e mais 3 pessoas, eu era uma delas. Então, ali a gente viu umas ramificações e eu comecei a fazer pesquisas de ressoma grupal. Foi quando eu ganhei esse livro
a reencarnação coletiva, do Girthan, e assim por diante. Aliás, eu tenho todo esse episódio escrito no meu caderno vermelho. Uns têm o telefone vermelho, eu tenho o caderno vermelho, que está tudo registrado aqui, cada diálogo, cada palavra daquela época está tudo registrado. Então, isso eu posso consultar quando eu preciso e é bem útil. Então, a partir dali é que eu iniciei essa pesquisa, mas somente em 2010 o professor me sugeriu dar continuidade à pesquisa da ressoma grupal, porque as bases já estavam assentadas, a gente já podia. E, de fato, eu faço essa pesquisa sobre o Cristo Espera por Ti de 2010 para cá. Antes eu já tinha muito material, mas não há qualquer dificuldade em encontrar livros raros. Eu trouxe aqui uma pequena coleção de obras raras que me ajudaram muito. Essa espécie de almanaque chamado Histoire Spéciale, quer dizer, Le Cathare, la Croisade contre le Languedoc. É um tipo de um almanaque raro que eu consegui encontrar, e tem textos importantíssimos da atual Sociedade Cátara de Narbonne. Hoje tem o Centre d'Études Cathare, em Narbonne, e eles publicavam isso aqui. Então, é uma coisa preciosíssima. Mas também tem obras sobre Carcassonne mais moderno, e Carcassonne foi uma cidade de tecelões. E tem um grande período da história, eles eram tecelões, todo mundo tecia. Então, a cidade vendia e sobrevivia, principalmente dos lençóis de alto padrão de qualidade, que lá se fabricava no século XIX também, século XVIII, século XIX. Também é um material bem interessante. Aqui tem um livro importante, que eu vou citar também, Cris, se você me permite. É um livro de um grande pesquisador chamado René Neuilly. Ele escreve a vida cotidiana dos cátaros do Languedoc no século XIII. Esse autor é famosíssimo na pesquisa. Eu li praticamente todas as obras que são citadas, a maioria delas, que são citadas pelos historiadores e pesquisadores de Carcassonne, da história da região. Eu li sobre os gauleses, ali tem o Le Gaulois, eu tenho celtas, e eu falo na minha argumentologia, eu falo desse autor aqui, o Prosper Mérimée. Ele foi responsável por ajudar a salvar a cidade. Eu falo ali na argumentologia, ele era inspetor de monumentos e um escritor famoso. Esse é um dos livros dele. Esse livro é de 1829. Chama Crônica do Reino de Carlos IX. É um livrinho dele, e ele escreveu várias notas de viagem, e ele ajudou a salvar a cidade da demolição, porque ele tinha um apreço enorme. Aqui também tem um autor bem importante, que é o Fernand Niel. Quase todo mundo que estuda os cátaros lê essa obra. Esse é interessantíssimo, apesar de ser daquela coleção Quessege. Eu gosto muito dessa coleção, Quessege, porque são grandes historiadores que fazem sínteses do seu trabalho. E tem qualidade, e você tem bibliografias. Então, tem coisas realmente bem interessantes para a gente ver. Vamos lá? Irmão, eu queria saber um pouquinho mais a respeito do episódio do início do livro, do linchamento, né, de 12 de abril. Do que você estudou já? O que você tem de hipótese, alguma coisa que posso compartilhar a respeito da relação daquele fato com os fatos passados e para frente, né, para o futuro, não sei, relação com a gente, com o grupo da Conscienciologia. O que você já conseguiu levantar a respeito disso? Professor Valdo, inúmeras vezes, em mini-tertúlias e tertúlias, ele tem tertúlia especial sobre Cristo Espera por Ti, é só você ver, aí pela internet tem material disponível. Ele fala que muitos dos participantes hoje da nossa comunidade integraram aquele grupo de linchamento. Eu tenho um documento aqui bem interessante, que não é exatamente sobre o linchamento, mas você vai entender melhor essa condição. É o seguinte, para você ter uma ideia histórica do tanto que aquilo lá está impregnado com essas energias. Os mouros e os sarracenos na França. Eu fui estudar, porque como foi árabe, 2 séculos, eu quis saber o que esses árabes estavam fazendo lá. Tem até um filme bacana, egípcio, chamado Le Destin, que fala sobre essa época dessa ocupação. Mas esses árabes que estiveram lá nessa região, brigando lá com aquele povo todo, eles foram expulsos pelos francos daquela região, os católicos francos, no caso, né, que já eram católicos,
Eles, então, quando eles foram expulsos, foi feita uma maldição, um anátema, uma maldição em cima deles, dos árabes, e a maldição dos cristãos para os árabes era assim: vão embora, filhos de Ismael, vocês se entrematarão no futuro até o dia da ressurreição. Qual é o dia do linchamento do Júlio no Cristo Espera por Ti? É o dia da ressurreição. Então, a mesma coisa que o professor Osmar Ramos Filho fez com aquele livro, O Avesso de um Balzac Contemporâneo, Arqueologia de um Pasticho, em que ele vai ponto a ponto, estabelecendo conexões irrefutáveis, eu dou continuidade a isso, a partir das inspirações que os amparadores me dão, para ir encontrando as outras relações. Nós somos ex-árabes, nós somos ex-franceses, nós somos ex-judeus. Se você pegar aquele dicionário sefaradita dos judeus da Península Ibérica, o sobrenome de quase todo mundo aqui vai estar lá. Silva, Oliveira, Almeida, Porto, Cris, Pereira, todos nós. Porto, ninguém né? escapa, estava todo mundo lá. Literalmente no mesmo barco, e barco furado. Diga-se de passagem, pior do que esses remanescentes aí que vêm da Síria, naqueles botes, e afunda pela metade. Então, era mais ou menos, a situação era crítica. E o passado de Carcassonne é um passado bélico. Se você vê ali no relato de Balzac, ele fala que no dia que levanta aquele linchamento, que as legiões antigas, dos antigos donos da região ali, estavam se levantando, os soldados, os milhares de pessoas que morreram naquela região. E os cátaros é pequenininho assim, mas as cruzadas e tudo mais ainda é pequeno diante de toda a matança que aconteceu antes. Então, ali é um lugar carregado de energias bélicas. Gente, Carcassonne é um forte. Não se esqueça, chama Cidade Fortaleza. É um forte, é um depósito de armas. Então, ali é literalmente um barril de pólvora. E quem estava lá? Nós todos, envolvidos naqueles povos antigos. Se você ler aqui na minha argumentologia, você vai ver que é um lugar super antigo, a região do Languedoc. Ali passou gente de tudo quanto é tipo, não escapou ninguém. Etruscos, que são da antiga Toscana, na Itália. Os Massalia, que é a antiga Marseille. Então, você olha, gente, a Europa é feita de pequenos estados. Você tem que levar que a França é do tamanho de Minas Gerais. Vai fazendo as comparações. Minas Gerais. Portugal tem, hoje deve ter o quê? 12 milhões de habitantes. O que tem 12 milhões de habitantes, gente? São Paulo. Então, quando você começa a juntar as coisas, você fala, nossa, mas é tudo muito pequeno, é burgo, é tudo feudo, é tudo pequeno. Então, tudo tinha conexão com tudo. Você volta, roda, nesses livros de história toda, você acha os mesmos personagens. A comédia humana. Eles passam de história em história. Nasce francês, nasce visigodo, nasce não sei aonde. A mesma criatura fazendo as mesmas coisas. Nós. Então, é bom a gente começar a ver esse mundo pequenininho do jeito que ele é, e a Europa feita de pequenos bairros, e todo mundo faz questão de falar uma língua diferente, tá? Por favor, não me fale inglês em Paris. Pessoal, eu vou pedir desculpas para vocês, eu tenho que adiantar as perguntas aqui dos teletertulianos, porque vocês são privilegiados, vocês têm a professora Malo aqui próxima, e aí ela pode responder as perguntas de vocês no término da tertúlia ou nas próximas semanas, né, Mauro? Porque eu só estou vendo gente com microfone, você vai ficar uma semana aqui respondendo a pergunta dos tertulianos, quiçá dos tertulianos, que as perguntas se avolumam. Então, demanda reprimida. Tudo bem, Cris, gente, a gente vai dar uma prioridade aqui para aqueles que estão online, inclusive gente da Espanha, gente da Suíça, e vamos em frente. Em Paradoxologia, Malo, na página 10, na primeira linha, poderia expandir o paradoxo de as pistas holobiográficas criptocons mais importantes estarem debaixo do próprio nariz do auto-pesquisador? Claro, o tempo todo esteve lá e a pessoa não viu. Ela fala, poxa vida, mas eu visitei aquele museu em tal lugar, eu vi esse quadro lá. Viu, mas não viu, né? Se tivesse visto, lembrava o significado que ele tinha. Então, as pistas, o professor Valdo costumava dizer que no parapsiquismo, o mais difícil é o óbvio. Aquele negócio desse tamanho na sua frente, e você vai para cá, mas onde está essa pista? Aí vai ali, pula de cá, vai, contrata um detetive, compra não sei o quê, o tempo todo estava em cima da mesa na sua casa.
Então, é assim que a gente vai descobrindo. O verdadeiro pesquisador para historiógrafo, ele vai trabalhar dessa forma. Aproveitando só a deixa, eu quero agradecer à professora Nina Rosa Manfroy, esse primor de quadro, rede de parasociabilidade, assim se chama na história, no estudo da história. O historiógrafo denomina a rede de parasociabilidade e a rede de sociabilidade. Ela estabeleceu uma série de conexões a partir de discussões nossas infindáveis sobre os personagens do Cristo Espera por Ti. Eu tenho uma cópia para eles. Professora Malo, em masculinologia, página 11, poderia falar sobre um amparador extrafísico, ex-rei Saint-Louis de France? Qual a relação com seu tema? Saint-Louis é o mesmo que nomeia a ilha de Saint-Louis em Ile-de-France? Olha, Saint-Louis é um ídolo francês, um santo ídolo e rei, ex-rei francês, adora rei santo, adora. Então, ele é um rei santo, Saint-Louis, porque ele era muito devoto, era um pio, ele gostava de fazer sacrifícios, estudava, era completamente religioso nas suas posturas. E qual a conexão? Toda. São Luís está relacionado com a história dos Valois da França, com toda a monarquia francesa. São Luís construiu, se você ler na minha argumentologia, uma proteção à cidade de Carcassonne chamada Bastide, que é as barbacanas que protegem a cidade, onde você pode mirar em volta e ver se a cidade está sendo atacada. Então, ele construiu uma segunda muralha na cidade de Carcassonne para protegê-la, e dali surgiu a Ville Basse, que é a cidade baixa, onde ela foi construída depois ali. Então, ele está impregnado até a raiz do para-cabelo na história do Cristo Espera por Ti. Além de ser o amparador de uma dos personagens, a Constance, ele se manifesta com ela desde a infância dela, da adolescência. Então, ele tem tudo a ver, além de ter a ver comigo. Eu tenho conexão direta com esse personagem. Esse personagem. Agora, na argumentologia, Malo, na página 12, no item população, a teletertuliana, que é de Madrid, ela pede para você explicar, quando você fala, muitos nascidos provavelmente pelas mãos do personagem protagonista, médico, obstetra, Florian Barrasquier. Florian Barrasquier é um pseudônimo que está sendo usado por personagem médico obstetra da época, que tinha uma clínica de grande sucesso, e pelas mãos dele nasceram centenas, talvez milhares de crianças que ele ajudou a nascer. Então, há um fato curioso do ponto de vista da dermografia, que Carcassonne, no século XIX, entre 1801 e 1830, período no qual se passa o nosso romance, de 10.400 habitantes, chegou a mais de 20 mil habitantes. Ou seja, muita gente se mudou para a cidade ou teve filhos e aumentou a população da cidade. Então, houve uma população que era flutuante que se instalou na cidade, que veio de toda aquela região, Castelnaudary e outros lugares ali, Limoux, Césac e outros lugares. Então, ali aumentou a população de uma maneira, para a época, brutal, porque são mais de 10 mil pessoas que apareceram no censo pouco depois. É por isso que eu ponho aqui a possibilidade de ter sido o médico obstetra também, que faz vários desses partos, porque era a tarefa dele, era a função dele fazer isso. A verbetógrafa Malo, mais uma vez, parabéns e obrigado por esse verbete. Infelizmente, não estarei assistindo ao vivo a tertúlia, pois estou no curso de clarividência facial na cidade do Porto, em Portugal. É uma pessoa da Suíça. Mas gostaria que ampliasse para mim, em Fatologia, página 6, sexta linha, a leitura correta das pistas históricas visando recomposições grupo-kármicas. Pode repetir para mim, Cris, que eu não peguei. Página 8, tá. Sexta linha. Sexta. A leitura correta das pistas históricas visando recomposições grupo-kármicas. Ah, sim, isso é muito sério. Porque você começa estudando, às vezes, vamos supor, o Cristo Espera por Ti, você começa estudando determinados personagens. Aí você vê uma citação lá, por exemplo, tem lá uma citação de um revolucionário francês carcassonense que ele foi decapitado no período da Revolução, que é muito próximo, né? O tempo de nascimento de Balzac, chamado Fabre d'Églantine. Ele aparece citado no livro aqui. Ele aparece no livro Cristo Espera por Ti. Eu fui achar material meu bem antigo, de anotações minhas, de parapsíquicas, em que eu acho o nome do Fabre d'Églantine lá no meio das minhas anotações. Bem antigo.
São cadernos meus antigos. Eu sabia que eu tinha visto esse nome em algum lugar, eu não sabia onde. Como eu vi vários símbolos, desenhei muitas coisas no passado e que depois eu fui achando que era o sinete de um, que era a assinatura do outro, coisas desse tipo. Esse material também aparece com uma pessoa que é o Arthur Guirdihan, o autor que eu já citei aqui, ele também teve experiências assim. Então a gente vê que aquelas personalidades ali não estão só desfilando pelos belos olhos dela, para você, que os amparadores mostraram assim, são pessoas das suas relações antigas. E que você precisa de alguma coisa sondar onde ele está. Onde ele está agora? Ele ressomou? Ele continua como consciex? Será que ele saiu da psicose, da parapsicose extrafísica? Será que ele está bem? Você se sente responsável por várias pessoas que apareceram na cena do seu teatro, ou parateatro da vida, e da vida extrafísica, e que são personalidades que têm vínculo com você. E você fala, puxa, mas então eu tenho que fazer algo, eu tenho que evocar essa personalidade. Por isso que aqui hoje eu já evoquei diversas pessoas intencionalmente. Esse é o objetivo. Elas estão por aí, elas estão conosco, elas participam do nosso cotidiano. Eu quero aproveitar para mostrar ali o 4º livro, pretinho, que está com essa lombada preta, por falar nisso. Esse aqui, eu falei de Teatro da Vida, o Teatro da Espontaneidade. É o Jacob Levi Moreno. Ele é ele pode ser considerado uma pessoa que tem relação mais com o teatro do que com psicologia, com o que quer que seja. Mas ele é autor do termo psicodrama, e ele aqui no meu trabalho também eu pus o psicograma centrífugo. Não, acho que é num outro verbete que eu pus. Ele criou várias expressões originais para o teatro, que tem muito a ver com as coisas da conscienciologia. Então, eu usei diversas passagens do livro dele, O Teatro da Espontaneidade, que é sobre treinamento de atores para o teatro, mas que é muito cheio de coisa parapsíquica avançadinha aqui, e é um livrinho que parece bobo, um livro aparentemente sem muita importância, mas ele fala coisas aqui fora de série, e ele é o autor, então, da expressão técnica da espontaneidade é dele, teatro legítimo, psicodrama, ele tem vários. Então, psicograma. Essa interação psicograma do centrípeto e psicograma do centrífugo está na sua interaciologia. E está na minha interaciologia, que quer dizer o quê? O intraconsciencial e o extraconsciencial, o loque interno e o loque externo. Ele usou expressões muito interessantes, o trabalho dele é cheio de coisas originais, eu tenho muita simpatia por esse autor. A professora Malo, na fatologia, na página 8, na 7ª linha, de baixo para cima, né? O teletertuliano pergunta, como fazer uma viagem excursão científica autopesquisística proveitosa? É só arriscar aquele turismão básico que te convido para te vender aqueles pacotes, para andar naqueles lugares, que faz um calor infernal, que você desce daquele ônibus entulhado de gente, desce aquela horda de turistas e você está no meio deles. Eu nunca fiz uma excursão grupal na minha vida, jamais faria. Porque é uma coisa totalmente alucinante, é coisa de esquizofrenia. Agora, é claro, se você vai a Meca, digamos que você tem a intenção de visitar Meca, era melhor você fazer isso com uma pessoa bem balizada, que pudesse te acompanhar, e assim por diante. Mas o ideal é você fazer a sua própria excursão. Primeiro, se você não fala o idioma, procurar ter rudimentos do idioma, ou viajar com uma pessoa da sua confiança que domine o idioma. Do contrário, você entra pelo cano, você não aproveita nada. Isso tem que olhar também muito bem, porque, de repente, aquela pessoa que está viajando com você tem raízes profundas naquele lugar e pode desencadear uma série de acidentes de percurso, que você não sabia, que ela está no outro país, ela está com o programa de proteção à testemunha. Então, quando você nasce num outro país, você entra num programa de proteção à testemunha e ninguém sabe quem é você. Você vai no país de volta, eles te pegam, olha ele, olha como que ele está diferente, e zoom, cai em cima da gente. Então, isso tudo tem que ser visto. Então, você tem que se informar bastante com pessoas que estão acostumadas a viajar, pessoas viajadas, para você ter toda uma série de elementos e não chegar lá e ficar deslumbrado igual uma criança e começar a entrar em tudo quanto é lugar, na sala da Inquisição e coisas do gênero. Fazer um bom planejamento, né, Malo? Uma leitura prévia, estudar bem, né, a região, já fazer um bom roteiro. Não é necessário, não é necessário. Então, faça uma coisa comedida, inteligente,
lúcida, que você já programou os museus onde está aquele material, a biblioteca onde tem aquele livro que você gostaria de achar. Isso é uma excursão científica de alto nível. E em parafatologia, na página 8, 11ª linha, Malo. Poderia detalhar o construto, as projeções lúcidas pré-cognitivas e leituras do parapsiquismo impressivo em locais históricos? Sim, eu vou relatar uma experiência que fica bem clara, ela é mais recente, ela é de 2011, quando eu estive em Carcassonne. Carcassonne era um arsenal, agora é um barril, mas não é mais de pólvora, é de vinho. E uma chaminé, porque todo mundo fuma, em tudo quanto é lugar você vai recebendo aquelas baforadas de cigarro onde quer que você passe, e todo mundo bebendo. Então é um grande bar, hoje é um grande bar ao ar livre, pelo menos no verão, e você encontra esse padrão de energia bem impregnado ali em tudo quanto é lugar. E eu tive projeções no período que eu estive lá, nessa fase que eu estive lá mais recente, em que eu via na cidadela concierges andando pelo chão como se fossem aranhas. Elas não ficavam de pé para andar. Tal era o nível. Elas andavam no chão, assim, subindo as escadas, como se fosse aranha. Na porta da Cité, eu vi pessoalmente um daqueles antigos bardos, menestréis, o troubadour, com aquele cabelão. Os hippies lembram muito os menestréis e trovadores, né, que são uma reedição. É o revivalismo em pleno funcionamento. Então, a gente vê que as projeções têm conexão com os fatos, e você teve uma impressão no lugar, ficou só naquela impressão, parapsiquismo impressivo. Odores, gostos, toques, gestos. É o profumo de passato, que eu falei aqui, o buquê. Você sente. À noite você vai dormir, você tem projeção elucidando aquele quadro, por que você teve aquela impressão parapsíquica. E ainda na parafatologia, na página 8, agora na 12ª linha. Por favor, aprofundar sobre a conexão da elencologia com a paralencologia do autopesquisador. Alguma dica em especial? Se você estuda o seu passado, você acha as suas conexões. Por exemplo, eu tenho um amparador que, desde que eu cheguei na Conscienciologia, o Valdo chamava ele de o francês. Olha, o francês está aí, ó, o nosso amigo francês, porque era amigo do Nostradamus naquela época. E essa concierge se apresenta ainda hoje com trajes daquela época, do Languedoc também, boina e coisas do gênero. Aparece em vários contextos meus, me acompanha há muito tempo. E a Chantal, que foi essa parapsíquica francesa com a qual eu convivi fisicamente nessa vida, ela também se entrosa hoje com a paralencologia desse trabalho, que são Honoré de Balzac, Zéfiro e outros que participam desse trabalho. Então, a gente vê que há uma conexão, um pool de amparadores que se reúnem em prol de uma tarefa e que a gente pode estar aqui hoje nessa vida como um epicentro dessa tarefa. Malo, na fatologia, página 8, na 3ª linha. Gostaria que ampliasse e exemplificasse a equimnésia ou presentificação do passado pela evocação. Que quer dizer deslocado, né? É aquela condição do antepassado de si mesmo. Que é deslocado. Por exemplo, aquela mãe que perde o filho e 30 anos depois ela põe a mesa do mesmo jeito e fala, ele está chegando daqui a pouco para almoçar. Isso é um exemplo clássico patológico de equimnésia. Ela faz uma evocação, mas é um fato que aconteceu há 3 décadas. Então, o antepassado de si mesmo é a pessoa que nem chegou a ser personalidade consecutiva. Ela é ela mesma o tempo todo, desde o começo. Não mudou. Então, você vê aquela criatura se arrastando ao longo do tempo, sem nenhuma atualização, sem modular absolutamente nada da sua personalidade da época, quando estava lá na Grécia, no período de Herodes Antipas e coisas do gênero. E por aí vai. Então, é a falta de atualização. Que quer dizer deslocado, são as patologias da memória, né? As patologias mnemônicas, equimnésia. Em fatologia, na página 8 ainda, Malo, na 6ª linha. A leitura correta das pistas históricas visando recomposições grupocármicas, poderia aprofundar? Sim, porque na interpretação muita coisa se perde. Eu até comento ali na paradoxologia também. Muitas vezes a pessoa está na pista certa, mas a interpretação está errada. Ela está achando que ela foi aquele personagem, ela foi esse outro aqui. Então, tudo que ela conseguiu obter dali, os dados estão todos comprometidos, porque ela está vendo uma outra pessoa que não é ela.
Então, esse erro de abordagem não permite a pessoa ficar no trilho da estrada, manter uma seriedade. Eu vejo assim, Cris, eu vejo que os amparadores estimulam muito a questão da pesquisa história retrocognitiva quando tem um fim em si. E o fim não é você. Aliás, você vai ter fim daqui a pouco, você vai virar consciex. Não vai estar aqui. Então, o interessante é você saber dessa continuidade e você deixar um legado para a sua posteridade e para todos os demais. É a autoposteridade lúcida que a pessoa vai deixar aqui, os escritos que ela está fazendo. É o que nós estamos fazendo com a enciclopédia. Todo o registro que a gente faz na enciclopédia acaba sendo um legado para a autoposteridade. E agora, Malo, em estrangeirismologia, na página 7. Na quinta linha. A amitié amoureuse dos amparadores, suavizando as adversidades seriexológicas. Essa é a melhor parte. Amitié amoureuse. Amitié amoureuse é a amizade raríssima, é a condição do amor romântico puro, que foi tentado na Idade Média, no romantismo também. É aquela questão dos amparadores, que eles estão ali sempre acolhedores, fraternos, próximos, amigos, fazendo a sustentação afetiva nas adversidades. Eu vejo que isso aí é a pedra de toque, é a mola, para mim, uma mola mestra, é um ponto assim crucial que eu vejo na vida humana, a gente poder contar com a amitié amoureuse, que não depende de gênero, que não tem conotações afetivos sexuais, que não tem essa condição, porque ela está num outro patamar. E uma vez eu ouvi o professor Valdo, num determinado episódio que nós estávamos trabalhando no Congresso, muita situação complicada, difícil de ser resolvida, e ele dizia, olha, Malo, um amor verdadeiro mesmo não foi feito para essa vida. Então, eu vejo que a amitié amoureuse, ela significa exatamente isso para mim, que os amparadores estão ali dando suporte afetivo, veraz, uma condição super positiva, onde não há carências afetivas, não se trata disso. Se trata de uma troca amorosa, de amizade, que não depende de vida, gênero sexual, não tem nada uma coisa a ver com a outra, é para sempre. Então, a amitié amoureuse, ela permeia todo esse trabalho. Eu escrevi esse verbete por causa da amitié. Bom, Malo, parabéns mais uma vez. É uma pena, a gente podia ter várias edições, né? Fazer parte 1, parte 2, parte 3. Isso nós vamos deixar para o documentário, né, Lúcia? Porque muitos ficaram, com certeza, com perguntas. Eu até peço desculpas aqui, gente, pelo mau jeito, mas a gente tem que fazer uma conciliação das perguntas aqui com o pessoal que está de fora. E, como eu disse, sem aqui a professora Malo presencialmente, ela pode atendê-los melhor, né? Uma forma mais direta do que aqueles que estão de fora. Mas, antes de terminar a tertúlia, eu queria fazer um convite a vocês, para que vocês, aqueles que não são ainda amigos da enciclopédia, ou que já foram amigos e ainda não renovaram as suas inscrições no programa, que pensem se vale a pena vocês se tornarem ao programa, aqueles que ainda não são, que vale a pena vocês se filiarem a esse programa, porque é esse programa Amigos da Enciclopédia que dá a sustentação financeira para a manutenção do projeto da Enciclopédia da Conscienciologia e de todas as estruturas físicas que ajudam nesse projeto. O tertuliário, a holoteca, o holociclo, isso existe um custo financeiro para isso. Então, esse programa tem esse objetivo, é um programa suprainstitucional, né? A mensalidade, o pagamento, se vocês fizerem uma conta, sai menos do que R$3 por dia. E, além de vocês estarem beneficiando a sustentação desse programa, vocês vão estar tendo acesso a ferramentas de pesquisa nos livros da Conscienciologia, nos tratados e também nos verbetes que já foram publicados. Então, se vocês tiverem interesse nesse objetivo de dar suporte, que é o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia, procurem a recepção do CAEC para mais informações sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Tá bom? Malo, parabéns mais uma vez. Obrigada, Cris, pela pelas mediação maravilhosas explicações, Obrigada. a profundidade, as evocações positivas. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, o apoio todo que vocês estão dando ao programa e ao projeto. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Agradecemos a participação de todos os teletertulianos, da equipe técnica, e vamos aos avisos finais. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 93 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais, 30 perguntas respondidas online.
Temos 5 recados. Pilar, curso de Tenepsologia, Teoria e Prática. Adriana, curso Leitura Lúcida. Jaqueline, 3º Fórum da Seriexologia. Laura, curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica. E Cal, curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Boa tarde a todos, principalmente tertulianos e teletertulianos. Chamamos para uma alerta aqueles que residem ou estão próximos a Porto Alegre, para a palestra gratuita do dia 19 de fevereiro, sexta-feira, das 19h30, sobre tenepsologia. E incluímos também o curso de Tenepsologia, Teoria e Prática, dia 20 e 21 de fevereiro, sábado e domingo, quer dizer, no próximo final de semana, das 14 às 17 horas e das 9 às 12, com os professores Amaro Krob e Valquíria Krob. É um curso sem pré-requisitos. Informações e inscrições pelo e-mail teneps@icteneps.org.br ou pelo telefone 51, quer dizer, o código de área 51, telefone 3224-0707. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convidar vocês para o curso Leitura Lúcida. É a 3ª edição desse curso e tem início dia 6 de março agora. É um curso em 4 módulos e também tem disponíveis para assistir entre os módulos algumas aulas do estilo TED. Relacionado ao tema de hoje, da tertúlia, a gente tem, por exemplo, Leitura e Parapsiquismo com a professora Mabel Teles. Temos 2 aulas da professora Nina Rosa Manfroy, que é leitura crítica de livros de história e leitura crítica de biografias. Este curso visa auxiliar-nos a ler com mais técnica, com mais objetividade e a selecionar melhores as obras a serem lidas. Maiores informações no CAEC 045 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A Consecutivos convida a participarem do 3º Fórum Internacional de Seriexologia. O fórum acontece de 21 a 28 de abril, sendo que ele inicia na quinta-feira, dia 21, com um experimento grupal chá inglês retrocognitivo. Nessa ocasião, será estudada a personalidade de Marie Corelli. Serão estudados a sua biografia, o seu parasociograma, temperamento, seriexometria, encerrando com um campo bioenergético. No dia 25, 26 e 27, ocorre o primeiro ciclo de debates em holobiografologia. É uma das primeiras vezes que está se estudando uma personalidade consecutiva sob enfoque científico da seriexologia. As inscrições, então, poderão ser feitas pelo telefone 91210717 ou no CAEC, e também pelo telefone do CAEC, 3525-2652. Venha conhecer, então, uma metodologia científica de estudo de personalidade consecutiva. Obrigada. CAEC convida a todos para o curso Mapeamento da Sinalética Energética e Parapsíquica com a professora Sandra Tornieri. O curso acontecerá nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2016 aqui no auditório do CAEC. É um curso voltado para vivência teórica e prática com as energias, a fim de identificar as sinaléticas energéticas e parapsíquicas, debater ideias, estabelecer um plano de ação para o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica de modo eficaz. Por exemplo, a sinalética do contato com o amparador extrafísico de função. Esse curso envolve aulas expositivas, debates, oficinas de autopesquisa, dinâmicas de grupo, exercícios energéticos e laboratórios no CAEC. Para mais informações, entre em contato com o CAEC 3525-2652. Só um lembrete que a inscrição no curso dá direito a 10% de desconto na compra do livro de mesmo nome. Obrigada.
Boa tarde, pessoal, tertulianos e teletertulianos. Alô, alô. Gostaria de convidá-los para o 8º curso Reciclagem das Posturas Monárquicas com a temática Intelectuais nas Cortes. Nesse curso teremos a aula, por exemplo, sobre o imperador Juliano, que ele foi um parapsíquico, intelectual e guerreiro. Para mais informações, entrar em contato na recepção do CEEC pelo telefone 45 3525 2652. Pessoal, 19 a 21 de fevereiro, semana que vem, contamos com a presença de todos. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Angústia Humana, na especialidade Parapatologia, do verbetógrafo David Vieira Braz. Boa tarde.